Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Boa noite a todos. Aqui com a mestra Fátima, que é a irmã de mestra Aparecida. A mestra Aparecida é a mestra gatinha pretinha também, que sempre aparece nas passagens, ela sempre auxilia no momento de travessia. E a mestra Fátima, ela não é tão saideira, ela gosta de ficar aqui e ela adora cantar. Algumas vezes eu fico aqui sozinha com ela e quando eu começo a falar, ela só fica me olhando e por fim, quando eu começo a cantar, aí ela canta junto. A ponto de, se às vezes eu tô cantando, tomando banho, ela bate na porta pra cantar junto. Ela é realmente fora de série. Toda gorduchinha, tá aqui, cantora. Gente, eu venho abrindo essas lives aqui às quintas-feiras para que a gente possa falar de aspectos do veganismo relativos à dieta à base de plantas. É óbvio que a gente termina abordando outros pontos, não somente a dieta. E claro que quando a gente está falando do veganismo, a gente muitas vezes esbarra em assuntos e temas que são interseccionais. Ou seja, a gente não tem como falar de veganismo sem ter um espaço para honrar os nossos povos originários. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. O que isso significa? Quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, a gente está falando que os povos que estão lá, de alguma forma, eles precisam ir para outro lugar. E o que acontece é que, geralmente, essas comunidades, essas aldeias, essas tribos, elas têm um sistema de sustentabilidade próprio, de autossuficiência, dentro daquele ambiente da floresta. Só que quando essas pessoas saem da floresta, elas não são letradas, elas não têm conhecimentos que a gente tem, ou seja, esse tipo de conhecimento, Elizabeth, querida, grata por estar aqui, o tipo de conhecimento que a gente tem para um envolvimento na sociedade que, de repente, a sabedoria dele não cabe, porque a gente está usando muita inteligência, mas a gente não usa tanta dessa sabedoria, principalmente de harmonização com outros seres, incluindo outros reinos, como, por exemplo, o reino vegetal. Então, outra vez, não tem como a gente falar de uma coisa sem falar da outra. Por quê? Porque esse desmatamento, ele acontece especialmente por causa da pecuária de corte, a pecuária de leite e também a produção de grãos. A produção de grãos precisa ser entendida que ela nunca vem exclusivamente falando, ou seja, não, a gente está produzindo, a gente está desmatando a Amazônia para plantar feijão preto. A gente está desmatando uma outra faixa da Amazônia, dessa vez não vai ser feijão preto, aqui a gente vai plantar lentilha. Isso não está acontecendo. Quando a gente fala de grãos na Amazônia, a gente está falando de soja predominantemente. E isso tudo vai fazendo com que esses povos originários saiam, isso vai fazendo com que o desmatamento aconteça, isso vai fazendo com a saúde humana. Então, de novo, tem vários assuntos que são interseccionais. Embora a live de quinta-feira seja dedicada a esse lugar da dieta, quando a gente chama atenção, por exemplo, para o tema de hoje, que são as plantas medicinais da Amazônia, não tem como a gente não falar de tudo isso. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma das comunidades que a gente tem no Brasil, a comunidade dos Guaranis, eles são conhecidos pela produção de alimentos. Eles são conhecidos por conseguirem produzir alimentos, eles são autossustentáveis dentro do ambiente deles. Eles já foram praticamente expulsos de todas as terras deles. O que significa hoje que eles, hoje, especialmente os Guaranis, que são esses que eu estou falando a respeito nesse momento, eles vivem à base do quê? De cesta básica. Agora, olha que ironia isso. Os povos que protegeriam a nossa mata, que a gente coloca para fora para vender coisa para o estrangeiro, e geralmente aqui eu estou falando do grande latifundiário, e esse grande latifundiário está fazendo o quê? Ele volta esse dinheiro para a sociedade para diminuir essas distâncias sociais que existem entre classes? Não. Ele basicamente ele fica mais rico, ele explora mais e ele simplesmente não tem nenhuma preocupação com o futuro ou o que vai acontecer depois. É uma solução imediatista. E isso, outra vez, não é simplesmente a gente falar da comida no nosso prato ou de uma opção pessoal. A gente precisa entender que tratando dessa forma, de maneira interseccional,
tudo que a gente faz em termos de comportamento tá causando um lugar de consequência fora da nossa vida. Por isso que quando a gente fala isso é pessoal meu, isso é alguma coisa muito minha, a gente realmente tem que analisar que tem poucas coisas que são só nossas. Seria como uma célula do nosso corpo falar, eu vou ficar doente porque eu parei de respirar e isso é uma opção minha. E eu posso fazer isso porque só diz respeito à minha célula que eu sou. Só que essa célula está dentro de um corpo vivo. E esse corpo vivo, de alguma maneira, vai fazer o quê? A partir da doença dessa célula? Ele vai adoecer na porção daquela célula e do quanto aquela célula convencer outras células desse mesmo adoecimento. O que eu tento colocar aqui é que não existe como a gente isolar questões sociais, problemas sociais, ou mesmo adversidades comportamentais. Se a gente está falando de um comportamento abusivo, ele vai ser um comportamento abusivo com uma mulher, ele vai ser um comportamento abusivo com um gay, ele vai ser um comportamento abusivo com o mestre animal. Vai depender de onde está a vulnerabilidade daquele ser que é abusivo. E é claro que onde aquele ser protege e ama, ali não vai ter abuso. Agora, onde aquele comportamento abusivo for permitido nessa vulnerabilidade da distorção de valores, ele vai se manifestar para todas as partes. Então, de novo, não tem como, embora a live seja sobre alimentação, não tem como a gente não falar desses assuntos que são cruzados. Dentro do que a gente diz sobre as plantas medicinais da Amazônia, a reflexão aqui é a seguinte: a gente pode falar dessa alimentação, a gente pode falar dessas plantas medicinais, a gente pode falar de ervas e especiarias e simplesmente ligar aqui a esse panorama da cozinha. Só que eu gostaria que a gente fosse um pouquinho além desse panorama da cozinha para falar um pouco também de um termo. Nossa, hoje tá que tá, hein? Pra gente também falar de um termo que tá ficando cada vez mais comum, que é o quê? A gente tá... Quando a gente fala de crime ambiental... Nossa, ela tá... Quando a gente fala de crime ambiental, geralmente a gente coloca que o crime é contra o mestre animal, ou então o crime é contra a vegetação, o reino vegetal. Em um sentido último, o crime ambiental, ele também é contra a humanidade. Da mesma forma que eu dei ali o exemplo dessa célula no corpo. Porque não existe como um crime dentro de um corpo, dentro de um complexo vivo, não existe como aquele corpo só, aquela parte do corpo sofreu o crime. Ele vai irradiar aquilo para todos os lados. Quando a gente traz o tema das plantas medicinais, a minha primeira reflexão é, eu posso abrir todas as lives aqui e simplesmente falar a mesma coisa. A gente não deve comer nenhum mestre animal por razões desde éticas e morais do nosso próprio coração, ou seja, valores humanos, e isso eu gostaria que fosse o regente, mas muitas vezes eu noto que essa retórica não consegue nem convencer e nem inspirar a mudança. Por outras vezes eu noto que a gente que já fez a mudança, a gente quer mais informação até para argumento. Então a ideia toda é trazer outras formas de perspectiva para que a gente consiga abordar o mesmo assunto e para que a gente consiga entender a importância da gente fazer essa transição. Quando a gente fala dos biomas brasileiros, quando a gente fala da floresta amazônica, embora a gente tenha uma floresta maior no mundo, que seja da Rússia, a floresta da Rússia, ela passa pelo inverno. Então, em termos de produtividade da floresta e de todas as espécies que a gente tem ali, só de plantas a gente está falando de 40 mil espécies. Dessas 40 mil espécies, 10 mil têm potencial econômico, ou seja, alguma forma de comercialização. Quando a gente fala de desmatamento, a gente não está falando simplesmente que a terra fica infértil, a gente está falando que essas espécies que trariam cura, e lembra que, quando a gente está falando da indústria farmacêutica, aonde eles vão? Eles vão estudar plantas. Existe qual é a planta que curou tal coisa, essa farmácia do índio, ela é muito utilizada para pesquisa. E aí o tempo disso, para que isso se torne realmente um remédio comprado, vendido em uma farmácia convencional, demora mais ou menos 2 anos se aquele princípio ativo realmente for convincente. Daí entra uma outra parte para a gente entender que vai de encontro com tudo isso que a gente está falando sobre o interesse político e econômico versus o que é bom. Porque qual é a pegadinha disso tudo? Que a gente, o ser humano, muitas vezes distorce, coloca como 2 pesos, 2 medidas. O que isso significa? Que se é bom para mim, mas não é bom para os outros, de repente eu vou considerar fazer. Só que isso de um sistema de retidão não existe.
Como que algo pode ser bom para mim se não é bom para o outro? Então eu posso falar, não, é uma responsabilidade, é uma decisão pessoal minha comer carne. Não é uma decisão pessoal. Eu tô falhando com o outro. Eu, de alguma maneira, tô impedindo o direito à vida do outro ser. Tudo isso tem que ser sempre muito bem considerado. Quando a gente fala das plantas especificamente, quando a gente fala da Amazônia e pensa de novo nisso, ou seja, 40 mil espécies, eu não tô falando do reino animal, do mestre animal, eu tô falando unicamente do reino vegetal. E falando de 10 mil delas, eu também tô colocando aqui para vocês que dessas 10 mil que estão ali e que estão sofrendo tudo isso, muitas delas são medicinais. Só que o que vem, qual é a questão toda? Muitas vezes a farmácia não tá interessada. Porque hoje a gente tem muitos princípios ativos que aliviam dores, que são os famosos analgésicos. A gente é viciado na nossa sociedade a não sentir. Então, mais médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, é todo um lugar para não sentir. E óbvio, isso vai travando não só o sentir dor, isso que a gente precisa entender até do ponto de vista terapêutico. Quando a gente se fecha, bacana, a gente não vai mais sentir dor. Tudo bem. Só que o fechar, ele não é seletivo. Quando a gente coloca uma armadura em volta da gente, seja uma armadura à base de Rivotril ou uma armadura à base de insensibilidade, o bom e o belo também se perdem. Não existe o discernimento nesse sentido, ele simplesmente bloqueia tudo. E aí, com esse tipo de sociedade, como é que a gente pode se importar com o outro? Se a gente já tá num princípio de que a gente não sente mais. E o sentir é o princípio do quê? Da empatia e da compaixão. Então, faz sentido tudo isso? Ou seja, olha só. Então, o ponto primeiro do fármaco é que, geralmente, se quer alguma coisa para anestesiar, ou seja, para que o paciente lide com a dor, para que o paciente lide com a doença, para que o paciente, de alguma maneira, esteja convivendo com aquela situação, ainda que sem cura. A gente vê isso muito no caso do câncer, por exemplo. Quantos tratamentos realmente existem? Agora, se a gente perguntar, parar e olhar, são 40 mil espécies na Amazônia. A gente pensando nessas 40 mil espécies, será que não teria 10, por exemplo, que agiriam contra o câncer? Se a gente verdadeiramente se empenhasse em estudar, é óbvio que isso tem a ver com o estilo de vida, é óbvio que isso tem a ver com a poluição, é óbvio que isso tem a ver com a água toda contaminada, é óbvio que isso tem a ver com aspectos maiores e que também precisam vir à tona. Só que ainda assim, de novo, 40 mil... Agora, por que não se pesquisa isso? Qual é o interesse econômico que uma farmácia tem de curar alguém em vez de remediar alguém? Por isso que nos primórdios, por exemplo, na medicina chinesa, tem um conto que eu acho muito bonito, que eles falam muito na Ayurveda também, a respeito da prevenção, que a gente deve sempre lutar e viver para ter uma vida preventiva. Hoje, quantas pessoas a gente conhece que morrem, que desencarnam, que fazem a passagem simplesmente porque elas envelheceram, aquele corpo envelheceu e a alma entregou aquele corpo à terra e seguiu. São raríssimas. O que a gente tem comumente são doenças tratadas, prolongando a vida do paciente, que em determinado momento perde a luta. Percebem isso? Ou seja, é muito complicado a gente ver o tipo de sociedade que a gente está vivendo e como muitas vezes a gente apoia isso porque a gente não questiona o nosso estilo de vida. Então, outra vez, voltando ali para a medicina chinesa, tem um ponto que, sim, quando eu escutei pela primeira vez, eu falei, nossa, que sacada isso daqui, que bacana tudo isso. A Mari comentando aqui das plantas medicinais. Mari, inclusive, eu te agradeço por todo o apoio no Abilium que você dá constantemente. Exatamente, então, olha, mas não se sabe o suficiente. Por que não se sabe? Não existem essas pesquisas e a gente precisa incentivar essas pesquisas. Bom, voltando ali para o chinês, o que ele fazia? O chinês, ele tinha... o médico chinês, ele tinha a casinha dele, onde ele morava, enfim. E se você queria a recomendação daquele médico, ou saber se aquele médico era bom, você via quantas lamparinas tinham na frente da casa dele. Quanto mais lamparinas acesas, isso significava o quê? Que algum paciente dele adoeceu. O que isso quer dizer ali atrás? Que o médico bom era um médico que não deixava adoecer. Agora, esse é uma medida de valor completamente diferente do que a gente tem hoje nos nossos tempos. Por exemplo, a gente, sei lá o que acontece com a gente, um acidente, o nosso joelho, a gente teve um problema com o joelho. A primeira coisa que a gente faz, vamos consultar uma segunda opinião, uma terceira opinião, porque alguém está falando de cirurgia. Aí, por fim, tem a cirurgia de fato.
Qual é o médico que vai estar mais capacitado se a gente puder escolher, ou seja, se tiver esse privilégio de escolha? É o médico que mais operou joelho. Olha só como a gente distorceu, percebe? Porque lá atrás, esse médico que mais operou joelho seria, na verdade, o pior médico. Porque ele deixou que o paciente chegasse num ponto de cirurgia. Quando que hoje, a gente distorcendo tudo, a gente procura os médicos que mais fazem tratamentos de cura, no intento de cura em vez de prevenção. Então, o nosso estilo de vida precisa ser visto também, porque se a gente não consegue viver de forma a prevenir a doença e sim a gente corre para a doença, a gente precisa se questionar de novo como um todo. Não adianta a gente chegar simplesmente na cozinha e querer que o milagre seja operado, ou que o milagre esteja numa cápsula, ou que o milagre esteja numa planta. A gente precisa sempre analisar essa visão de mundo de uma maneira holística. Então, das plantas medicinais, hoje a farmácia está interessada de novo em prolongar, mas não necessariamente curar. Quando a gente está dizendo sobre essa capacidade, a gente não pode deixar de falar desses povos originários, como eu comentei, porque eles têm muitos saberes. E esses saberes que a gente basicamente está ridicularizando. Essas pessoas estão perdidas, estão com fome, estão doentes, estão usando máscaras por causa da Covid que a gente levou para eles. Eu não sei se vocês têm essa informação também, mas hoje um fórum mundial já determina que quase 50% das pestes contemporâneas, elas vêm diretamente de ambientes devastados. E qual é esse ambiente devastado que a gente mais tem noção hoje no mundo? O agronegócio. Se a gente continuar isso, ou seja, financiando isso, a gente não vai ter como viver sem pandemia. E a gente não vai poder entrar numa tribo para de repente tentar uma cura da floresta, de uma ayahuasca ou de qualquer outra planta que ali tenha, na sabedoria desse povo, para levar para eles uma doença que na verdade a gente está criando. Então existe dentro desse conceito das plantas medicinais e de toda essa medicina fitoterápica, vamos colocar assim, porque a gente também precisa lembrar disso. Hoje a fitoterapia já é um estudo científico. A fitoterapia não é mais algo que o caboclo está falando, que a parteira está falando, que o rezador, que o benzedor, que a gente não está mais falando disso. A fitoterapia já é considerada uma ciência onde a gente consegue estudar o princípio ativo das plantas e aplicar, seja por folha, seja por caule, seja no chá, seja por maceração, seja por tintura. Tudo isso já existe hoje. Agora, como que a gente preserva tudo isso? E entendendo que se a gente devastar a Amazônia, a gente está devastando remédios. Além de toda a questão do solo, além de toda a questão do que a gente entende dela ser a casa de mestres animais silvestres, a gente está acabando com possíveis curas para os nossos próprios males, porque nós não temos uma vida preventiva. Então a chance vai abaixando, 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 percebem? Quando a gente fala também da floresta, se a gente lembrar lá do tempo quando a gente estudava na escola, enfim, a gente consegue pensar o quê? Que lá atrás a gente tinha gás carbônico, a gente tinha carbono e a gente tem oxigênio. E basicamente a floresta também consome oxigênio, porque ela tem vida ali dentro que consome oxigênio. Mas uma das características da floresta que a gente tem, especialmente da Amazônia, por causa das árvores tremendas, enfim, as mais baixas, às vezes 30 metros, a gente tá falando do quê? Deles conseguirem absorver o carbono e retornar o que é oxigênio. A gente já passou desse ponto. A gente hoje já está nas florestas emitindo também o carbono. Então, olha só o grau que a gente está de devastação. Agora, quando a gente fala a respeito disso, não adianta a gente pensar assim, nossa, não, mas esse problema é o problema de lá. Não é o problema de lá, é o problema do nosso estilo de vida, o mesmo estilo de vida que está fazendo a gente adoecer. E adoecer em cima do quê? De ganância. Adoecer em cima do quê? De ambição. E daí chega no final da vida, o que a gente quer é ir morar num lugar perto da natureza. E essa natureza já não existe mais. E por que a gente esperou até o fim da vida para tentar comprar alguma coisa em vez de viver simples a vida inteira perto da natureza? Por que a gente está distorcendo de tal forma a ponto de perder mais e mais e mais da nossa essência? E à medida que a gente vai perdendo a nossa essência, a gente também ir fazendo com que outros seres se percam. Então é realmente, ou seja, é uma tristeza muito grande isso que está acontecendo. E a raiz é o quê? É o ser humano. Quando a gente fala de meio ambiente, porque não são só das florestas que a gente deve falar, Amarildo sim, nós também comemoramos aqui, grata pela partilha.
Quando a gente fala a respeito do meio ambiente, quando a gente fala de devastação, a gente também precisa lembrar, além do carbono, o metano. Quando a gente fala do carbono, a gente pode dizer assim, não, mas o carbono não tem a ver com o gado em si, com o mestre gado. Mas tem sim. Por quê? Porque ele que é o responsável, através do homem, claro, pelo desmatamento. E quando a gente fala do metano, a gente está falando de tudo que sai, especialmente dos mestres bovinos, no processo de fermentação deles natural do alimento. Então, outra vez, a gente está falando que toda essa questão climática, eu não sei da cidade como vocês observam isso, mas a gente que está aqui no campo, que está na roça, é muito, muito comum que a gente veja o quê? As secas, elas têm sido prolongadas, as secas estão começando a causar erosão no solo. E aí, de repente, chove. E aí, quando chove, ou seja, quando vem a época de chuva, chove para inundar tudo, que parece que vai acabar em água. Então, basicamente, antes a gente tinha um clima que tinha os ciclos naturais e eles, de alguma maneira, se harmonizavam. Sim, tem a seca, sim, tem as águas, sim, tem. Agora, isso está tão acentuado que a seca vai matando. E a água que viria para colocar, para girar, para dar a vida, também vem matando. Então, esse desequilíbrio que a gente precisa entender, porque tudo isso está fundamentado aonde? Nesse desequilíbrio das nossas florestas, do meio ambiente. Quando a gente fala de veganismo, é muito além do que simplesmente a gente falar assim, olha, isso daqui é a monocultura daqui, isso daqui é... Porque a floresta precisa se regenerar. A floresta precisa ser preservada. E quem preserva a floresta também. Olha só, o calor, a Tereza está comentando, um calor absurdo, sim, de fato. Ou seja, as pessoas, sabe, tomando banho, né? Ou seja, por recursos naturais, por causa dessa quantidade de calor. Então, outra vez, é preciso entender quando a gente fala de carbono e metano, como que isso está relacionado à pecuária de leite, à pecuária de corte. E não esquecer que o agronegócio, especialmente no plantio de grãos, e especialmente voltados para exportação, porque ninguém está plantando, de novo, lentilha para alimentar classes sociais ou vulneráveis. Não está acontecendo isso. E principalmente esses latifundiários estão fazendo o quê? Uma expansão do agronegócio para benefício próprio, como se não houvesse amanhã. E aí, quando a gente fala de vida de mestre animal selvagem, silvestre, como é? Vamos pensar, a gente teve o resgate de um mestre macaquinho aqui no ano passado. Como é que a gente consegue manter um mestre macaco dentro do santuário? É óbvio que a gente pode fazer uma infra, como o próprio Rancho dos Gnomos tem, uma infra incrível, impressionante e linda. Só que eu gostaria que a gente salvasse mais mestres macacos. Eu tenho certeza que, não posso falar por eles, obviamente, mas eu tenho realmente no meu coração que eles também acreditam nisso. A gente precisa preservar o habitat natural deles. E, por exemplo, não trazê-los. E aí, de repente, a gente vê o caso das mestras girafas e tudo o que está acontecendo com elas. Pra quê? Pra quê? Então, que tipo é esse de entretenimento? Que tipo é essa? Que ambição é essa? Por que a gente não ambiciona saber mais? Por que a gente não ambiciona a cura do câncer? Por que a gente não ambiciona tirar a acidificação dos nossos oceanos? Por que a gente não ambiciona prevenir doenças? A ambição em si não é a questão, mas é como a gente usa aquilo. Por isso, quando a gente volta, enfim, para Platão, quando a gente volta para Sócrates, quando a gente volta para filosofia indiana, quando a gente volta para a China mesmo, quando a gente vai para o Tibete, existe sempre um código moral. Antes do mestre, do professor passar o ensinamento, ele vê qual é a classe moral daquele ser que vai receber. Por que isso? Porque se eu der para uma pessoa uma faca muito afiada e aquela pessoa não tiver princípios, aquela faca não vai ser um bisturi na mão daquela pessoa. Aquela faca vai ser uma arma letal. E é isso que a gente tem feito. A gente simplesmente distribui conhecimento sem saber do que, ou seja, como, distribui ferramenta, e as pessoas com a moral, então a ambição em si não é o problema. O problema é como a gente usa essa ambição. Não existe problema, por exemplo, se a gente ousar ser ambicioso para trazer soluções para o mundo. Agora, o problema é quando tudo se encerra em mim, quando a minha ambição é para que eu viva melhor, quando a minha ambição ela vem para que eu, de alguma maneira, me sobressaia sobre o meu irmão e a minha irmã. Quando essa ambição faz com que eu pense que eu sou melhor do que o outro. E aí cria um sistema de hierarquia onde eu subjugo quem está perto de mim. E esse subjugo pode ser com um mestre animal, pode ser uma outra raça, pode ser um outro gênero, pode ser um outro reino. E aí então acontece o quê? Essas grandes ilusões.
Quando a gente vê tudo isso numa escala maior, a gente simplesmente vê, por exemplo, a gente em 2020, a gente vem batendo recordes e recordes e recordes de desmatamento. É óbvio que a gente precisa também se envolver na política de maneira a olhar. Para quê? Porque quando a gente vê uma eleição, qual é o plano de política ambiental que aquele candidato tem? Qual é o plano? Porque não adianta a gente cobrar alguma coisa que não estava no plano daquele sujeito ou que para ele não faz a menor diferença. E óbvio que o plano de governo de um candidato que zela pelo agronegócio vai ser algo de destruição em massa. Agora, aonde nós estávamos e aonde nós estamos? A solução não é simplesmente a gente chegar na nossa cozinha e falar, bom, aqui sou vegano e acabou. Aqui é um passo. A gente vai ser vegano? Maravilha, todo o nosso apoio, só que eu quero mais, eu quero que a gente seja ativista, eu quero que a gente estude, eu quero que a gente ambicione. E eu digo eu quero porque eu sinto que eu pulso no coração de muitos outros. E os outros pulsam no meu coração também, porque não adianta, ou seja, eu falar aqui, bom, aqui tá resolvido porque a gente virou vegano. Maravilha que a gente virou vegano, maravilha. Agora a gente precisa incentivar outros ao veganismo. E algumas pessoas vão ser incentivadas ao veganismo por causa do amor por mestres animais e outras pessoas por causa do amor pela mãe terra. E lembrando sempre que se a gente não tiver meio ambiente, não vai adiantar a gente falar de qualquer outra coisa. Porque a base de tudo é a gente ter oxigênio, é a gente ter água, é a gente ter floresta, é a gente ter mestres animais, cada um com a sua função. E a função não é o que a gente dá para o outro, é o que a gente representa em termos do que a gente é. Isso também está invertido na nossa sociedade, porque na nossa sociedade a gente pensa o quê? Bom, primeiro eu vou ter, só que para ter eu vou ter que fazer alguma coisa, então eu faço, eu tenho, e aí eu vou ser alguém. Quando, na verdade, no reino do mestre animal, ele é. E a partir da hora... E o reino vegetal também. E a partir do momento que ele é, porque ele está muito firmado na essência dele, ele simplesmente vai exalando dele funções naturais dele próprio. Então, por exemplo, se a gente pega o fogo, ele queima. Mas o fogo, ele não inverteu, ele não se tornou fogo porque ele queimou. Não, ele tá ali, entende? Ou seja, a gente inverte. E essa inversão que faz a gente ficar correndo a vida toda ambicionando coisas para nós, porque a nossa ferida é emocional, psicológica e espiritual. É preciso despertar. E eu não sei quanto tempo mais e quanto mais de retórica a gente tem também para alongar um mesmo assunto, tentando que ele seja sedutor para acordar as massas. O ponto é, se você se atrai pelo meio ambiente, pesquise mais sobre o meio ambiente e essa crise, pesquise mais sobre esses gases, pesquise mais sobre o metano, sobre o carbono, entenda as ligações que isso tem com o agronegócio, faça parte da política, representa a resistência, porque de outra maneira a gente vai ter muita dificuldade não tendo vergonha das próximas gerações. Dessas plantas que a gente tem, eu trouxe algumas para cá para que a gente possa falar um pouquinho a respeito delas e compreender. Tem outras, quando a gente fala, por exemplo, do cerrado brasileiro, a gente não fala tanto de árvores, a gente fala um pouquinho mais de plantas mais baixas. Então é diferente também, mas a gente tem medicina em todas elas. Eu vou focar na Amazônia porque é onde a gente tem, o cerrado também tá inteiro vindo abaixo, mas enfim, aqui nessa live a gente tá focado na Amazônia. E focado em pensar também que a partir disso a gente cura o ser humano. A cura do ser humano, embora eu gostaria que a gente se movesse pela cura do outro, porque eu vejo que o altruísmo, a compaixão, a empatia, tudo isso precisa ser outra vez despertado no ser humano. Eu ainda assim vejo que existem pessoas que vão se mover pela cura própria. E eu também me colocando no lugar dessas pessoas, se a gente estivesse doente de alguma forma, pode ser que alguém aqui escutando isso esteja doente, o que a gente vai fazer primeiro? O que a gente vai cuidar do outro ou vai cuidar da gente? Não, primeiro a gente cuida da gente para ter alguma coisa para oferecer para o outro. Então, tudo bem. Ou seja, tá tudo certo. A gente também exercitar um lado de não julgamento. Eu gostaria que a gente estivesse numa condição de saúde dentro de um sistema social onde a gente trabalha a prevenção, onde a gente pode olhar para outros seres e zelar por outros seres. Só que hoje o ponto é, muitos de nós já adoecemos. Já adoecemos com câncer, já adoecemos por estresse, já adoecemos com depressão, já adoecemos com tristeza, já adoecemos com todas essas questões que tomam conta do nosso coração, mesmo quando a gente finge que vai trabalhar, almoça, volta, tem uma relação, porque tudo isso vai pele para dentro.
E uma hora isso tudo vem à tona. E quando a gente escuta certas retóricas, momentos íntimos nossos, que por vezes não são compartilhados com ninguém, podem vir à tona e a gente falar, aqui é um caminho. Então tudo bem, se o caminho é por uma cura pessoal, fantástico, vamos. Porque eu também acredito que à medida que o ser humano está mais equilibrado, a gente consegue ter tempo para olhar para o outro. Mas, por exemplo, se eu tô com o meu dedo preso na porta, eu não vou conseguir prestar atenção no que você tá falando pra mim. Eu só quero que meu dedo saia daquela porta que tá me doendo horrores. E muitas vezes o dedo da gente tá preso em alguma porta. A gente tá numa crise financeira, a gente tá vivendo uma pandemia. Se a gente não tem alguma questão financeira, provavelmente nessa altura desses 2 anos, alguém próximo de nós já tem uma questão financeira. Então tá todo mundo muito abalado. O dedo tá na porta. Fica muito difícil, de novo, a gente ver o outro. Então a gente precisa criar uma condição social onde os nossos dedos não estejam presos na porta. Porque quando a gente está com dor, quando a nossa vida de alguma forma está em perigo, é difícil praticar o altruísmo. Quando a gente pensa na maioria das pessoas que estão abaixo da linha da miséria, quando a gente pensa em todos os seres que estão em situação de vulnerabilidade, quando a gente pensa na água, que logo, logo acaba em tantos outros lugares e que vai gerar também o trânsito de pessoas pelo mundo. É óbvio que fica difícil a gente pensar no outro, só que a gente tem que tomar cuidado também para não ficar indo só apagando incêndio. Então é um desafio que eu coloco para nós. A gente chegou num ponto da humanidade, da história, que os acidentes estão todos aí. O clima foi alterado, tá tudo realmente muito intenso. E óbvio que a gente pode ir andando, cuidando da vítima que a gente é, pensando que a gente não fez nada, que a gente simplesmente encarnou nesse tempo e nesse espaço como uma coincidência cósmica, e eu realmente não acredito que seja isso. Se a gente tá aqui é porque a gente tem alguma coisa pra fazer, mas enfim, e recolhendo outras vítimas, e sem dúvida quem a gente conseguir amparar, que a gente ampare, mas o que eu quero deixar, a gente precisa agir na raiz do problema. E a raiz do problema é a gente, além de transformar a nossa vida, transformar, através da inspiração, a vida do outro. Porque ninguém consegue virar pro outro e transformar o outro. Quando alguém fala pra gente, fala, nossa, eu escutei alguma coisa que você falou e eu virei vegano. Ou então eu mudei aquilo. Não é o que a gente fala, é a pessoa que tá preparado para aquilo. Então eu peço também pra gente não aceitar isso, porque a gente invalida toda a história da pessoa. Toda a história da pessoa foi invalidada e a gente fala, ah, que ótimo, né? Você viu? Você me ouviu como eu sou ótima? Não é. A trajetória dela fez com que naquele momento o que foi dito, de alguma maneira, tivesse uma sinapse extraordinária e ela falasse, aqui eu mudei, aqui eu tomei uma decisão. Mas a história é mérito dela. E isso a gente precisa preservar também. Senão a gente termina roubando. A gente fala muito de roubar coisas, né? A gente julga pessoas que roubam coisas, julga o nosso sistema judiciário rouba coisas, julga pessoas que roubam coisas. Mas o que a gente pode dizer acerca de pessoas que roubam, por exemplo, a autoestima de alguém? Quando essas pessoas dizem isso, falam, nossa, eu fiz, é mérito dessa pessoa. Olha tudo que ela passou na vida para conseguir entender aquela informação. E que lindo, ou seja, é isso. Se foi teu caso, Elizabeth, é você, é mérito teu. E é mérito de cada um que escuta. Porque a verdade é, se a gente simplesmente precisasse ouvir de alguém para tomar uma decisão ou para mudar, Cristo já tinha feito milagre. Buda, olha só quantos sábios passaram. Sócrates, Platão, todos, a Madre Teresa. Olha quanta gente já tinha feito milagre. E mesmo assim não fizeram. Por quê? Porque não é de fora. Não é de fora. Existe um esforço de dentro. Então o que a gente faz por lado de fora é uma coisa muito pequena. O responsável é sempre quem está dentro ali daquela nave espacial que cada um comanda, que está momentaneamente pousada na Terra, esse espírito. E aí quando isso reflete, tem a mudança. Então, enfim, eu quero falar isso aqui para que, se você escutar isso, ou seja, dá valor para tua história. Foi você que despertou. E todo mundo que está à tua volta, e todas as palavras que você ouviu, e tudo isso que de alguma maneira fez sentido para você, foi o teu próprio espírito buscando. O mérito é todo teu. E preserva esse lugar de buscador do teu espírito, de peregrino desse universo, peregrina desse universo, para que você possa continuar encontrando respostas. Quando eu fui para a Índia pela primeira vez, eu encontrei um monge lá, e eu tinha acabado de sair de corporação, eu morava fora. Foi um movimento um pouco abrupto, pra mim foi uma crise que eu agradeço muito por ter vivido, mas enfim, quando eu tava lá, ele perguntou pra mim, quanto tempo você vai ficar na Índia? E eu falei pra ele, eu vou ficar na Índia até eu encontrar todas as respostas. E ele olhou pra mim e disse assim,
eu quero que você fique, quero que você considere ficar até você calar todas as perguntas. Entende? Esse lugar de simplesmente estar e respirar, e essas perguntas que são tolas, que simplesmente levam a gente a mais submundos, ou seja, a gente está vivendo uma situação e a gente faz a pergunta errada. Tem vários mitos que falam a respeito disso. Por exemplo, a gente tem o mito do Aladim, ele fala, você tem 3 desejos comigo. E aí a pessoa vira e fala, nossa, eu tô andando há tanto tempo para te encontrar, que oração? Aí ele olha, tipo, então já foi um, né? Mas a pessoa não tá nem aí. Aí a pessoa olha e fala, nossa, que bom, nossa, que bom que você tá aqui. Ai, tem alguma placa pra eu sair daqui? Ele olha e fala, então já foram 2. Aí a pessoa, por fim, olha pra ele e fala assim, nossa, eu preciso descansar um pouco. Tem um lugar pra eu dormir? Ele, desaparece. Aponta a cama e desaparece. E é isso que a gente faz, ou seja, o questionamento, ele precisa ser elevado. A gente não pode simplesmente perguntar como que eu vivo com o problema, porque é isso que a gente tem feito. O nosso governo, os nossos governos, em termos de líderes mundiais da atualidade, eles têm simplesmente colocado essa retórica, como a gente convive com a doença. Ninguém está falando em curar a doença, porque curar a doença promove o questionamento essencial de que o ser humano precisa mudar. Agora, quando eu falo, bom, eu não vou mexer em nada porque senão eu vou perder o voto, porque eu tenho uma crise econômica, porque eu preciso pensar que o mais rico fique mais rico e que o mais pobre se torne cada vez mais invisível, então eu tô simplesmente convivendo com o problema. Só que esse problema tá crescendo. Esse problema tá crescendo. Não tem mais tapete para conseguir colocar ele embaixo dele, porque, de novo, as águas estão aumentando e o calor na cidade tá aumentando e, de repente, a saúde das pessoas tá piorando e tudo, ou seja, é como se fosse velado, como se a gente estivesse vendo tudo isso e ninguém fala a respeito disso. Também tem um conto muito divertido que fala, não é divertido, enfim, o contexto não é divertido, mas o conto é divertido, que fala de alguém vivendo com um mestre elefante em casa. E primeiro o mestre elefante põe a tromba, depois ele põe só uma mão, depois e tá, daí um dia ele tá lá sentado na sala e não tem quem consiga passar, e você passa ajustando, e você tenta ir de um lado e do outro, e fica tudo difícil, óbvio. Mas ninguém fala do mestre elefante. Todo mundo fala em como desviar do mestre elefante, como conseguir limpar atrás do mestre elefante, como conseguir mover a cadeira e a mesa para. E a questão fundamental é como tirar o mestre elefante de lá. Então é isso que eu gostaria que, quando a gente fala de calar as perguntas, cala todas essas perguntas que não dizem respeito para a solução e que elas simplesmente querem, ou seja, uma pergunta que a gente muitas vezes tem é como que é que, por exemplo, como que é que a gente continua comendo doce sem engordar? Como que a gente continua fumando sem ter problema com os pulmões? Como é que a gente, de novo, convive com o prazer que a gente quer sem as consequências desse prazer, em vez da gente trabalhar em nós para abrir mão desses ditos prazeres? E aqui eu lanço de novo, como que alguma coisa prazerosa para mim, sendo que causa dor para o outro, e aqui eu falo também de cavalgadas, aqui eu falo também de vaquejadas, aqui eu falo de qualquer forma de abuso para outros seres, como que eu posso dizer que aquilo é prazeroso para mim? Que tipo de valor eu tenho quando eu falo que o que é prazeroso para mim ignora o sofrimento do outro? Tá realmente, ou seja, alguma coisa tá estranho dentro da gente. E é isso que a gente precisa. Elizabeth comentando, nunca é tarde para mudar. Olha que exemplo lindo. E isso que eu acho muito bonito também, a gente pensar que a mudança de uma pessoa é a mudança, aquela família vai ser impactada, aquele círculo social vai ser impactado, todo mundo que tá ali perto vai ser impactado. Então não tem ninguém pequeno perto de nós, ou seja, cada um vai fazer uma parte muito bonita desse serviço que é de todos, não é de um só. Agora, cada um precisa fazer, de novo, não é ninguém que vai fazer do lado de fora. Bom, tem algumas plantas que eu gostaria de trazer aqui, algumas plantas que, e eu vou estar trazendo mais de ervas, vou estar trazendo mais de chás, eu vou estar trazendo mais disso tudo, só que outra vez, nessa retórica toda para que a gente consiga ver algo maior. A Vi tá comentando aqui, a Vivian da nossa equipe, a respeito de visitar zoológicos, que algumas pessoas parecem lindo, que é passeio, mas esses animais é crueldade total, então tudo isso precisa ser considerado. E esse é um bom ponto desse lugar de prazer, que a gente fala, é entretenimento. Agora, entretenimento para quem? Ou seja, como que aqui, se não for entretenimento para todos que estão envolvidos, a gente está falando de alguma questão, outra vez, que a gente está desviando os nossos valores. E por que desviando? Porque toda vez que eu converso com pessoas, eu não encontro pessoas más. Eu vejo que tem o quê? Entre a gente o quê? Pessoas que são absolutamente adormecidas, que dormiram, que estão ignorando. Assim como cada um de nós ainda dorme. Em algum ponto a gente está dormindo, e a prova disso é que a gente está vivo nessa terra. Quem está com jogo ganho não está nessa terra nesse momento.
E isso remete a gente também a ter muita humildade. Então, o que eu gostaria é que cada um, dentro desse lugar de que viu alguma coisa maior, pudesse olhar e dizer como é aqui que essa parte minha que despertou influencia outros a despertarem. Mas ao mesmo tempo entender que existem tantas outras partes em nós, porque nós estamos desassociados de uma unidade que dorme. E essas tantas partes que dormem, permitir que o outro provoque a gente para despertar. E às vezes isso é até uma linguagem mais amorosa, às vezes isso até é noções de comportamento que não tem a ver com um assunto ou com outro, mas com a forma como a gente se apresenta para a vida e consegue gerar um pouco mais de amor nesse mundo. Das plantas que eu quero trazer, tem o uxi amarelo. O uxi amarelo já foi amplamente estudado. Eu lembro de uma amiga, ela dava aula de yoga para um presidente de uma farmácia, de uma indústria farmaco. E de uma empresa da indústria farmacêutica, a melhor forma de dizer. E ele comentou que não existia... olha, vê umas carroças levando turistas, exatamente, Rosana, e para todo lado, né? Cidade pequena também. Hoje a gente recebeu, o Vitor estava comentando comigo, de um outro mestre cavalo que está abandonado dentro de uma propriedade, depois de ter trabalhado a vida inteira, um idoso, está inteiro doente, trabalhou a vida inteira para aquela fazenda, e eles abandonaram o mestre cavalo dentro da própria fazenda. Olha que ironia, justamente aonde ele foi, onde ele ajudou a criar recursos que nunca se voltaram para ele. Então isso dos mestres cavalos realmente seria triste em todo lugar do mundo. Quando a gente fala das plantas medicinais, de novo, o uxi amarelo ele já foi amplamente estudado. Eu lembro dessa dessa amiga minha que dava aula para esse sujeito, para esse presidente, e ele falava, eu não me interesso pelo que cura as pessoas, eu me interesso pelo que remedia as pessoas. Porque, óbvio, ali, aonde remedia tem lucro, aonde não remedia, não tem lucro. E isso que a gente precisa entender para a gente não ser marionete do sistema. Então, outro aspecto que eu deixo aqui, inclusive amanhã vai ter uma live com a Ju Gittel, e a Ju é uma pessoa que é uma grande inspiração para mim. A Ju, ela foi desenganada pela medicina e ela se curou com plantas. Só que não necessariamente o chá ou a tintura, ela se curou com uma alimentação crudívora. E ela vai falar, na verdade amanhã ela vai me fazer algumas perguntas e no domingo a gente vai inverter e vai falar um pouco de relações também, enfim, trazer um lugar não de comparação, mas de foco, como que é a relação do mestre animal, por exemplo, mestra Isis e mestra Fênix, que agora no final vou falar um pouquinho delas, essa relação tão bonita delas, e como a gente vê a relação entre humanos. A relação entre humanos ela é cheia de interesses, ela é cheia de silêncio quando tem coisas para serem ditas, ela é cheia de gritos quando poderia existir simplesmente um diálogo. Então a gente vai trazer essa temática, mas o ponto é, a Ju ela se curou, ela foi desenganada pela medicina convencional, e aí ela teve a intuição de ir para isso, e hoje a vida dela é direcionar outras pessoas. Eu recomendo muito que, eu não sei se eu consigo digitar aqui, o Instagram dela é Juliana Gittel. Eu fiz justo uns stories hoje a respeito. Ela tem um curso para semana que vem, e quem é do Ashram tem tem desconto nesse curso. O ponto é, ela fazendo isso, ela também acaba despertando outras pessoas. Se você tá passando por alguma questão de saúde, eu deixo aqui a humilde reflexão para você procurar, às vezes fora do sistema de saúde. Hoje existem muitos tratamentos que são à base de plantas que estão curando pessoas, mas que ainda assim a gente não tem encontrado, a Juliana aqui, que ainda assim a gente não tem encontrado nas farmácias, porque outra vez, qual é o lucro de curar alguém? Quando a gente fala de idade média, a gente tinha muitas vezes que a idade máxima que se alcançava na época era 60 anos, era um idoso, uma pessoa de 60 anos. Hoje a gente tem pessoas vivendo até 90 anos, até 100 anos. Só que qual é a condição de saúde dessas pessoas? E qual é a saúde que a gente quer ter, então? Tudo isso precisa ser, porque a velhice ela vai ser um reflexo, em termos de saúde, do que aconteceu naquela vida. A gente pode até em outras vidas, óbvio, mas aqui a gente colocando isso, ou seja, como que é essa velhice? Ela vai ser um reflexo de tudo que passou. Então, quanto mais a gente puder estar, Marina, que bom ter você aqui, quanto mais a gente puder estar consciente do hoje, a gente vai criar um melhor amanhã. E isso se a gente ampliar da nossa saúde para a saúde planetária também.
Não adianta achar que tudo isso vai acontecer por milagre. Isso é algo também, a Jana tá comentando, cada vez tem mais farmácias. Quando eu vou para São Paulo, eu fico chocada que antes, sei lá, você tinha uma farmácia por esquina, agora você vê farmácias e farmácias e farmácias. Outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção, quando a gente olha dentro das farmácias, tem uma seção enorme de vitaminas. E a gente sempre pensa que aquelas vitaminas, ou seja, é uma seção vegana? Não, não é. Ou seja, aquelas vitaminas todas, elas são para pessoas que são onívoras. E olhem só que curioso, que paradoxo. A gente pensa que transitando para o veganismo ou para o vegetarianismo, aí a gente não vai ter vitamina. Sendo que todas aquelas vitaminas têm o público-alvo nos onívoros. Ou seja, a dieta de agora, nem a própria farmácia compra aquela dieta como alguma coisa que seja positiva. Ou seja, aquelas vitaminas não foram desenvolvidas para veganos. Hoje a gente tem uma ou outra que tem a cápsula, que tem... Agora, primordialmente falando, aquilo foi para pessoas que são onívoras, que em teoria não teriam deficiência porque estão comendo a carne, estão comendo queijo, estão comendo... Então, olha quanta coisa que a gente precisa parar e pensar a respeito. A Cristina comentou, as plantas foram deixadas pelo universo. Exatamente. Exatamente. Então, tudo isso para que a sociedade sim tem as crenças, tem tudo isso, as farmácias, 99% testados em mestres animais, e aí vai, né? Ou seja, sem contar plástico, tubo e todas essas outras coisas. Então, para fechar isso daqui, antes de dar essa outra atualização de Mestra Isis e Mestra Fênix, eu quero trazer para vocês aqui o Chia amarelo, que eu já falei um pouco dele. Ele já foi amplamente testado, inclusive o H-Core, da unha de gato, que é uma outra planta que a gente vai falar, e esses daqui, importante a gente dizer também, muito importante inclusive, alguns deles eles estão sendo ditos como que eles aliviam alguns sintomas. Se você faz uma busca a fundo, tem algumas farmácias, algumas empresas, ou seja, laboratórios, que já negaram que não tem efeito. Só que os hospitais têm outras pesquisas, muitas vezes documentando o oposto. E hoje a gente também já tem, por causa da fitoterapia, muitos pesquisadores que estão inseridos na Amazônia, tanto na Amazônia brasileira quanto na Amazônia peruana, dando relatos dessas plantas. Essas que eu trouxe hoje são diretamente da Amazônia, porque eu quis trazer toda essa complexidade da devastação, do cereal, da soja, ou seja, de todas essas crenças de que a gente precisa, outra vez, não calar as perguntas, mas permanecer questionando. A gente precisa de um questionamento saudável, e as perguntas geralmente elas são em lugares muito pequenos. A gente precisa disso. As respostas vão estar dentro da gente. Agora as perguntas, a gente precisa ver melhor, para não perder a chance de estar com gênio, né? Não perguntar que oração e etc. Quero só mostrar aqui, essa planta, ela tem sido usada especialmente para o aparelho reprodutor feminino, que é o Chia amarelo. Eu peço para vocês outra vez, se vocês tiverem, é óbvio que é médico, é exame, ninguém vai assistir uma live e vai, né? Ou seja, todo mundo aqui tem bom senso para entender o que eu tô colocando. Façam exames, eu acho que uma das maravilhas dos nossos tempos são os exames laboratoriais. A gente poder enxergar um corpo do lado de dentro, eu vejo como realmente algo incrível, porque antes a gente só tinha isso no curandeirismo, as pessoas que tinham algum olhar místico, o terceiro olho aberto, que conseguiam enxergar. E hoje a gente pode, óbvio que a gente fala de radiação, tem um monte de outros assuntos também. Mas enfim, já estamos ali olhando de outra forma. Plantas medicinais, Débora, vou te passar no final. Manda eu preciso pesquisar, lembrar o nome. Eu tenho ele ali. Se você mandar pra Vi pelo direct, ela passa pra você. Então o Chia amarelo, pra gente colocar aqui, pra gente ter uma ideia melhor dele, ele é vastamente usado como chá e hoje ele já vende até engarrafada. As garrafadas são muito comuns entre índios e caboclos. Muito, muito, muito. A garrafada deles, muitas vezes a gente encontra assim, ó. Vou colocar bem perto. Gotas de unha de gato, porque essa combinação aqui é super potente. Endometriose, mioma, tudo isso. A unha de gato, ela vem principalmente para tumores. Enquanto, outra vez, algumas farmácias, ou seja, dentro da indústria farmacêutica, em alguns laboratórios negam, a gente já tem alguns hospitais que falam que aliviaram ou que realmente transcenderam algum quadro clínico específico. Então, vale bem a pena a gente olhar isso. Quando a gente fala de desmatamento, de novo, gente, eu vou enfatizar isso,
não é simplesmente a vida do mestre animal, que já seria bastante coisa pra gente se preocupar e se incomodar. Mas a gente tá falando de toda essa medicina natural que simplesmente tá indo pelo ralo da ambição e do ego humano. Fora isso, a gente tem também o par dela, que é esse, tem um outro muito usado também, tentando abrir aqui, um minutinho, que é a Marapuama, também muito usada vastamente. Essas plantas estão em estudo fora do Brasil, inclusive, não só aqui no Brasil. Eu deixo para vocês, eu vou deixar depois o nome delas para vocês pesquisarem e verem. E a minha ênfase é, se você já foi desenganado, como eu comentei da Ju, procura nas plantas, procura na natureza. Eu já falei isso, acho que foi numa live do Ashram. Quando a gente resgata o mestre animal aqui, tantas vezes eles vêm quebrados, dilacerados e sofridos num grau que é difícil até a gente imaginar o que eles estão vivendo. Muitas vezes, só do fato deles estarem inseridos de novo em liberdade na natureza, ainda que seja uma natureza muito carente de floresta, muito carente de água, de rios, de tudo isso, ou seja, mas um lugar onde eles estão harmoniosamente convivendo com aquela natureza local, eles se curam. Ou a cura deles é muito acelerada. Então, processos de cura de, por exemplo, que estava em determinado, nos zoonoses em São Paulo, enfim, um exemplo hipotético. Quando chega aqui, aquele mestre animal, ele de alguma forma, porque ele está perto da natureza. A gente também é desse reino. A gente também é desse reino que está em harmonia com a natureza. Então, se a gente está desenganado de alguma forma, procura ficar mais perto da natureza, da água corrente, dessas plantas naturais. Procura dessas plantas medicinais, não naturais, dessas plantas medicinais, porque aí automaticamente essa cura vai começar a acontecer e outras reações vão acontecer e se dar no teu corpo também. Então eu repito, se existe algo que realmente, ou seja, não tem cura, a Jana acabou de comentar aqui, ó, sangue de dragão curou uma alergia que eu tinha, nunca mais. Se existe alguma coisa que pode estar desequilibrada e a medicina convencional diz que não tem solução, existem muitas alternativas na floresta. Existem muitas alternativas, mesmo quando a gente pensa nos temperos, que a gente falou um pouco na semana passada, nas especiarias. Tudo isso pode ser falado mais, até o ponto da gente realmente conseguir interiorizar e praticar. Então não se dê por vencida, por vencido, se você tem hoje um quadro clínico não tem solução. Tem solução sim. Enquanto existe vida, existe esperança. É quando a gente perde a vida, quando a gente começa a ficar letárgico num certo ponto de ser um zumbi, aí a esperança se esvai. Então fica realmente firme nessa resolução. A floresta tem muita cura. A natureza pode possibilitar muita cura. Eu gostaria que vocês, especialmente o chia amarelo e unha de gato, que vocês pesquisassem grandemente e entendessem também como que elas operam juntas e como elas podem aliviar todo tipo de quadro, inclusive inflamatório. Inclusive, quando a gente está dizendo de questões que, às vezes a pessoa toma um remédio, um anti-inflamatório, falando da farmácia convencional, só que daí ataca o fígado dela. E ela, de repente, ela toma omeprazol pro estômago. Só que desse omeprazol pro estômago vai gerar um outro problema naquele mesmo estômago dela pra frente, que vai estar... Então, quando a gente fala das ervas e das plantas, quando a gente fala dessa medicina de cura, da fitoterapia, a gente tá falando de coisas que não vão prejudicar outras e que também tem contraponto se a gente for usar. Se a gente for considerar que, de repente, ela fala, olha, aqui pode ter, por exemplo, se uma mulher tá grávida, e ela vai tomar um chá de uma planta X. Aquela planta X pode ser um abortivo. Então, ela tem outras plantas para aniquilar aquele efeito abortivo. Não é, por exemplo, quando uma omeprazol de novo, que quando você toma, você não tem um outro para colocar. Ou então, se você tem outro, daí vai pegar o fígado, e daí pega os rins, e daí pega. E daqui a pouco tá todo mundo comprometido e o problema primeiro virou um problema maior ainda. Então procurem nas plantas, essas duas, o chia amarelo e a unha de gato, é que eu quero deixar hoje mais ênfase. E outra que eu quero colocar também é o pau-tenente, que é também na Amazônia, e especialmente hoje a quantidade de gente que a gente tem com gastrite. O pau-tenente aqui, a gente não, eu pessoalmente, né, na verdade, todas as vezes que eu tentei usar, mesmo para conhecer, para ver, quando eu fervi, coloquei, você fervia a água e coloquei
aquácea, né, o pau-tenente dentro, é praticamente impossível engolir. O que a gente terminou fazendo aqui é deixando na água de um dia para o outro para experimentar, e mesmo assim é fortíssimo. Eu acho que aquela planta limpa até karma, ou seja, não, é impressionante. Então, o boldo também, outro, enfim. Então, se a gente fizer essa pesquisa, hoje com a gastrite, o jeito que tá, a questão das inflamações, quando a gente pensa também em reumatismo, quando a gente pensa em artrose, artrite, tudo isso, pesquisa essas 3 plantas e traz elas todas para o teu dia a dia. E à medida que vocês estão usando plantas, sejam especiarias, sejam chás, para banhos de assento, mesmo benzimento, tenta se conectar com a floresta. E no teu agradecimento, na tua gratidão por estar sendo curado por aquela força do reino vegetal, se compromete em preservar a casa daquelas plantas, que é a floresta. Se compromete em ser um guardião, uma guardiã desses mistérios. Não permita que a nossa geração seja a última a usufruir desses encantos. Não deixa que povos futuros não saibam da sabedoria dos nossos povos originários. Não permita que tudo isso, ou seja, quando a gente fala muitas vezes do colonizar, quando alguém chegava para colonizar, era muito comum que queima a biblioteca, queima tudo que está escrito e move a noção de Deus. Então vinha o quê? Vinha o cristianismo, vinha qualquer outra religião que apagasse aquela. Tanto é que isso nunca funcionou na Índia e no Tibete também não. Destruíram tudo. A China destruiu tudo do Tibete. Nunca se perdeu nada. Por quê? Uma das características do Tibete, ou seja, é escutar o que? A voz do silêncio. Então a primeira coisa, tudo estava memorizado. E o conhecimento estava nesse silêncio. A gente precisa entender, quando a gente vai perdendo isso, ou seja, vai perdendo essas raízes, fica muito difícil a gente crescer. E quando a gente pensa, se a gente é um elo dessa corrente para frente, a gente precisa conseguir passar para frente todos esses encantos, todos esses mistérios. E a gente faz isso preservando a floresta, a gente faz isso preservando os povos originários. A gente faz isso não com perguntas bobas e tolas, mas com questionamentos reais, maduros, adultos, a respeito do mundo que a gente vive e de como a gente se relaciona com a problemática atual. Não é a gente encontrando culpados que a gente vai resolver o ponto que a gente chegou hoje, e sim a gente crescendo ao ponto de responsabilidade. A responsabilidade que cada um tem sobre si mesmo, sobre as ações próprias e como essas mesmas ações e decisões e opções recaem sobre os demais. Aí sim a gente vai fazer diferente, mas precisa crescer, precisa proteger, precisa mudar esse lugar mental, quebrar esse paradigma que a gente está aqui para usufruir, para explorar, tentar colocar uma mentalidade superior onde a gente esteja aqui para doar e para servir. E isso muda a vida da gente da mesma forma que mestres animais estão ensinando para a gente exatamente isso como o segredo da vida, da mesma forma como o reino vegetal está ensinando. A gente recebe, quando a gente está perto de um mestre animal, a gente recebe. E eles são dos seres mais amorosos. Quando a gente está perto de uma planta que a gente se julga superior, imagina, a gente acabou de falar da unha de gato aqui, que tem o potencial de reduzir tumores, que já tem estudos científicos, uma planta super estudada. Inclusive o chia amarelo já foi estudado, ele pode ser consumido até em cápsula hoje, por causa da questão, ele pode ser ralado. É muito vasto para que a gente consiga falar em menos de 1 hora, mas enfim, a gente precisa entender tudo isso, questionar tudo isso, trazer para nossa vida tudo isso e ser sempre, 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 sempre um guardião desses mistérios. É assim que a gente vai continuar nesse planeta, como uma civilização que conseguiu superar a diversidade. Agora a gente vai deixar de continuar nesse planeta se a gente sucumbir às vontades inferiores nossas. E essas vontades inferiores estão ligadas a quê? Elas estão ligadas à ambição, elas estão ligadas a esse lugar onde a gente só recebe. As mestras plantas, porque outra vez, quando eu olho para uma unha de gato e eu penso que o reino vegetal é inferior, alguém aqui tem o potencial de reduzir um tumor, de curar, de ser anti-inflamatório? Muito pelo contrário, nós seres humanos, nós nos tornamos inflamatórios para os outros. A gente começou a ser num grau de irritação para os demais que a gente adoece os outros. E a gente se julga superior às mestras plantas que curam a gente.
Aí alguém pode colocar a reflexão de falar, Patrícia, se é isso, então qual é a diferença de comer um mestre animal? Porque chega essas perguntas, a diferença do mestre animal e da mestra planta. A gente lembrar que a mestra planta é como se fosse o cabelo da mãe terra, as unhas da mãe terra. Elas são uma extensão de saúde, de mistério dessa mãe. A gente nunca vai conseguir matar a mãe terra cortando o cabelo dela ou as unhas dela. E a gente nunca vai terminar com aquela espécie dessa forma. Agora, se a gente terminar com a mãe terra, a gente termina com a espécie. Percebem a diferença? O reino vegetal, ele tá ligado ao mistério da mãe. Ele representa o corpo da mãe. Ele é uma extensão do corpo da mãe. Enquanto o mestre animal, assim como nós vivemos no corpo dessa mãe. Nós estamos momentaneamente no ventre dessa mãe cósmica durante essa breve estadia na Terra que a gente pensa que a gente está encarnado e na verdade a gente está sendo gestado no ventre dessa mãe. E quem sabe quando a gente nascer em outras dimensões, em outros tempos, em outros mundos, a gente vai ter crescido. Em vez de ser um projeto cósmico que se auto-abortou, porque não quis vencer o egoísmo. E com isso aqui eu termino a nossa live. Espero que de alguma maneira incentive vocês outra vez a cuidar da floresta, a cuidar das mestras plantas, a praticar um pouco mais de humildade, a se retirar da arrogância, a ambicionar o que é bom para o outro, a descobrir uma vida que serve em vez de uma vida que exige ser servido. E que a gente possa se amparar mutuamente nessa senda, para que quando alguém entre nós se iludir, que a gente possa pegar na mão daquela pessoa e lembrar do que é real. E o real é o que protege, é o amor, são os valores, é o reto, é o Dharma, que o Oriente diz. Tudo isso é real. E o restante são os dramas do nosso ego, que a gente consiga se remover. A canela de velho não é da Amazônia, a informação que eu tenho aqui. E se eu não me engano, ela vem do Cerrado, Vi, mas eu pesquiso para a próxima. E daqui 2 semanas a gente tem um pouquinho mais falando de tudo isso aqui. A Dani chegou aqui agora. Maravilha, Juliana tá aqui. Grata, Ju, pelo teu tempo na live também. Deixa eu ver se alguém... Somebody speak in English. Every Tuesday we have live streaming in English. So, next week. Thank you. Gratidão, sempre eu que agradeço, gente, tá aqui, tava vendo só se alguém tinha algo, Cerrado, isso aí, a Lorena acabou de confirmar, Cerrado, é isso aí. Eu foquei de novo algumas ervas e algumas plantas da Amazônia, falo de novo que eu vou falar um pouquinho mais disso daqui 2 semanas, eu tô colocando temas nesse sentido, tanto de especiaria, chás, cura, plantas, biodiversidade, a gente realmente entender como que o veganismo evita um ecocídio, como que a gente entende que o ecocídio sempre termina sendo um crime contra o próprio ser humano, e a gente tentar se guiar de que mesmo que seja pelo ser humano, mas a gente tentar praticar mais e mais o altruísmo, e deixar que a gente se salve por consequência, mas continua só focando no altruísmo, e vamos tentar ampliar essa visão que a gente tem de reinos. E quando a gente fala do reino vegetal, pensar na mãe terra, pensar outra vez como o reino vegetal como uma forma de expressão dessa grande mãe. A gente não vê essa grande mãe, a gente vê a terra e vê essa grande mãe, ou seja, onde são os cabelos dessa mãe? Aonde está o corpo dessa mãe? A gente sabe que é a terra em si, mas quando a gente fala a respeito dos cabelos, das unhas dela, quando a gente fala do sangue dela, qual é o sangue dessa mãe? É a água. Quando a gente começa a entender tudo isso e a trazer tudo isso, a gente começa a se sentir um, porque nos elementos a gente é um, na matéria-prima a gente é um, mas na manifestação a gente difere. Espero de novo que a gente possa atender esse convite para ser guardião. Agradeço a presença de todos e na próxima semana então a gente vai estar com a Cá falando de alguma receita, na verdade a substituição de leite. É isso que a gente começou na semana passada dos ovos e ela vai falar substituição do leite nas receitas. E aí na outra semana a gente vai para as ervas outra vez, para medicina e tudo isso. Quase esqueci outra vez. A gente tem um aplicativo gratuito que chama Billion. Quando vocês usam a Mestra Easy, sim, Vi, vou colocar aqui, quase me escapa também. Eu tenho que bom que tem um apoio aqui, que eu vou esquecendo de tudo. Quando vocês baixa o aplicativo no teu celular, você avalia um produto vegano,
O aplicativo vai te dar $1 e você pode dar $1 para santuários ao redor do mundo. A gente está afiliado ali, se você quiser você pode ajudar o santuário, vai ser de grande ajuda para nós, especialmente para o hospital. Mas se você quiser ajudar outros santuários, ali você também consegue. Eu sempre estimulo que vocês ajudem. Não é, obviamente, todos precisam. Quem vai falar, quem vai determinar quem é o que precisa é a tua associação a esses serviços todos que estão pelo mundo. Só não deixe de ajudar. Se não for aqui para o santuário, ajude outros. Porque todo mundo que está numa causa hoje está esbarrando na questão dos recursos. E a gente é muito pobre, a gente não conseguir realizar o bem porque a gente não tem recurso material. Olha só que distorção também gigante isso. Como que o bem pode depender de recurso material? Não, recurso material tem que ser próspero. E para ele ser próspero tem que estar todo mundo junto. Então o aplicativo chama Billion. A Tereza acabou de colocar aqui, agradeço. Tereza da nossa equipe também. A Elizabeth comentando dos posts, que bacana, que bacana, a Karina é demais. Quem tiver dúvida, escreve para Karina, que ela que tá nas lives intercaladas. De novo, o aplicativo dá $1, você não gasta $1 do seu bolso, é o aplicativo que te dá $1 e você escolhe para onde doar. E aí, uma vez por mês, eles revertem isso para o santuário são acho que 80 santuários ao redor do mundo, 80 missões, eles também têm uma missão com crianças em vulnerabilidade. E revertem uma vez por mês, e aqui está sendo usado especialmente para o hospital, já que a gente tem uma característica do nosso serviço, é resgatar sempre mestres animais que estão em situações muito vulneráveis de existência. A gente hoje está com, e agora que eu aproveito para falar da mestra Isis, a gente está falando, a Karina, que eu falei para a Karina que ela tem um fã-clube. A gente tem o mestre Cacique, que vai passar por uma cirurgia dia 31. Vocês lembram dele? É um que foi resgatado com uma traqueostomia provisória. Ele tá com muita dificuldade para respirar. Vai ser dia 31 a cirurgia dele. O Dr. Eric, que é responsável no hospital de Jaguariúna, solicitou um outro médico junto com ele, porque ele estava um pouco inseguro. Esse outro médico cobrou R$4.500 para se apresentar só para a cirurgia. Fora isso, tem os gastos do hospital e as internações. Então, a gente está calculando alguma coisa em termos de R$10.000, só para isso daqui. E, além disso, a gente está com a mestra Isis e a mestra Fênix. A semana passada, vocês lembram de todas aquelas partes saindo da mestra Isis? Foi terrível, e foi, e voltou. E chegou num ponto que a gente olhou e falou, o que vai acontecer agora? Ela tá explodindo, ela começou a colocar a bexiga para fora. E a nossa preocupação também, porque a mestra Fênix é muito ligada nela, muito ligada. Para vocês terem ideia, quando a mestra Isis ficou na clínica, a mestra Fênix também ficou sem comer tanto quanto ela comeria aqui. Ela se abstém da comida porque a outra não come. Agora imagina uma situação onde ela desencarne. E a mestra Isis é a mesma que perdeu a bebezinha dela há algum tempo. Isso tudo pra gente entender é sequela de absolutamente tudo que foi vivido antes. Imagina a gente ficar carregando mais peso do que a gente consegue. Tem pessoas, por exemplo, que estouram anos por tentar carregar mais peso que consegue. Ela foi se estourando dentro a ponto de essa bebê, na hora de nascer, teve líquido que foi de um lugar para o outro e ela, infelizmente, quando nasceu já estava ida. E isso tudo tem feito com que esses órgãos, eles saiam. Aí, aqui, tentando colocar para dentro, o Dr. Maurício, daí foi para essa clínica do Dr. Pacola, que é um médico veterinário especializado em mestres equinos, e ele é realmente fantástico, ele tem dado muita confiança pra gente. Chegou num ponto onde a gente viu que não existia mais forma, que o que a gente fazia, e daí vem sempre a questão, em algum momento eu vou fazer sobre abrir uma live para falar só de eutanásia, porque sempre acontece nesses casos alguém que pergunta, por que não faz eutanásia? Sempre acontece alguém que pergunta, não pode fazer eutanásia. Então, queria comentar isso para que a gente tenha um diálogo franco mesmo e entender. A eutanásia nunca é a primeira opção e ela nunca pode ser determinada pela nossa incapacidade de lidar com a questão. Nunca. Ela sempre precisa estar vinculada ao que está acontecendo com o ser, porque a gente está aqui a serviço de novo. E se a gente está falando que a gente quer eutanasiar porque a gente não aguenta, a gente está fora de serviço, a gente está falando da gente, não está levando em conta o outro. Então, em algum momento, a gente pode abrir e falar a respeito disso, porque eu vejo que é um tema que sempre os ânimos reagem muito. E eu acho que em comunicação aberta, em diálogo, e a gente realmente falar, tem muitas pessoas que têm culpa também por terem eutanasiado um mestre cachorro ou um mestre gato que viveu muitos anos e que de repente já não respirava, não andava ou alguma coisa. Então eu acho que essas conversas são boas para que a gente também aplane o coração, que acalme o coração da gente.
Bom, nisso tudo, o Dr. Pacola costura a mestra Isis, costurou tudo lá pra dentro. E aí ela não podia voltar, porque num primeiro instante ela voltaria pra cá e não existia mais forma. A qualquer momento as fezes dela, porque o reto dela rasgou, então também tinha a preocupação que as fezes dela voltassem pra dentro, que isso fosse pra corrente sanguínea e toda aquela pressão. E aí o que ele fez? Colocou ela em observação. É uma força violenta que ela faz quando ela coloca os órgãos pra fora, não é alguma coisa que a gente segura com a mão e aí acaba. É violento. Bom, o Dr. Pacola tá com ela em observação, tá tudo por ali. E se ela conseguir ficar uma semana, porque da hora já mudou tudo de novo, se ela consegue ficar uma semana com as partes pra dentro, então existe a possibilidade remota ainda existe a possibilidade da gente fazer a cirurgia. Então, é tudo uma questão agora, ou seja, vamos rezar, porque a intervenção divina já está acontecendo, rezar pela mestra Isis, para que ela possa se recuperar, inclusive da depressão pós-parto que ela teve, rezar pela mestra Fênix também, e rezar que essas situações todas vão trazendo outras perspectivas para a própria medicina veterinária, onde a gente luta pelas vidas e não simplesmente decide por eutanásia. Aqui a Cristina está comentando, eu não aceito eutanásia, meus foram pela vontade mesmo que sofremos muito. Cristina, você sabe que aqui quando a gente, há muitos anos, a gente resgatou uma mestra égua que teve um bebê aqui, nasceu de ventre livre, ela já veio grávida, e ela apanhava de um sujeito na rua, puxava carroça, aquelas situações de realmente fazer a gente duvidar da humanidade. E aqui ela teve um desentendimento com o inchaço melhorou, Elizabeth, o inchaço melhorou, mas tá medicada para isso. E o nome é flebite, que eu esqueci na outra live que eu fiz, só para todo mundo saber. Então, a gente, óbvio, ninguém gosta de eutanásia, gente. E aí essa mestra égua ficou paraplégica. Quando a gente fala de um pequeno porte, você pega, põe numa cadeirinha, você tira da cadeirinha, você move, você não move. Agora, por exemplo, você fala do mestre bovino, dele passar 12 horas deitados, ele entra em timpanismo, ele não pode ficar de um lado ou de outro. A gente aqui, quem acompanha a gente há mais tempo, lembra do mestre Nassinho, que tinha que acordar no meio da noite para virar ele de um lado para o outro? Então, cada caso precisa ser analisado, mas eu acredito que o primeiro caso que a gente precisa analisar é esse lugar de egoísmo, se a gente está fazendo por nós ou se a gente está fazendo em distorção pelo que a gente diz que ama o outro. Porque às vezes a gente faz, eu não aguento, às vezes a gente fala, eu não aguento, só que às vezes o outro aguenta, e o fato dele aguentar também promove para ele, enquanto espírito, os aprendizados que ele precisa para que ele aprenda e os ensinamentos que aquela vida aparelha para que nós que estamos em volta também consigamos alguma outra evolução, alguma outra expansão de consciência. Então é um tema complexo, a gente pode falar num outro momento mais a respeito disso se vocês quiserem, óbvio, mas eu vejo que vale muito a pena. Quero agradecer também selos aqui que foram comprados, isso também ajuda bastante o santuário. Então, a Ale comentou, cada caso é um caso. Exatamente, Ale, exatamente. O inchaço eu comentei e é isso, queridos. Agora vamos rezar para que, de novo, para que esses seres tenham. A cirurgia do mestre Cacique é complicada. A mestra Isis e a mestra Fênix estão lá já há bastante tempo. A gente está reservando as doações do Abilion para o hospital e o que vem pelo ashram para toda essa questão aqui do dia a dia, de alimentação veterinária, infraestrutura, tudo isso. Então a gente conta muito com o apoio de vocês. Eu lembro que o ashram é um lugar, por exemplo, se você quer fazer uma doação pelo Pix, é óbvio que você pode, eu agradeço muito, em nome deles. Agora, o que acontece? Se você faz isso, se você vai direto para o ashram, você tem 20 parceiros ali que você vai ter desconto em cursos, em produtos, que você vai ter desconto na tua trajetória para o veganismo. A gente está aqui, hoje teve uma reunião do ashram com a equipe do ashram, a gente vai fazer um encontro virtual, a gente teve uma promoção de camisetas, agora vem uma questão toda de bonés para os novos aprendizes. Então é realmente uma comunidade para que a gente possa estar junto, que a gente possa se amparar. E fora isso, você fala, putz, eu queria apoiar, mas eu não tenho como apoiar. Vai para Abilion, que eu acho que vale muito a pena, ou seja, nesse sentido de ajudar. E outra vez, se não for ajudar aqui, ajuda algum outro, porque eles têm, se eu não me engano, esse ano são $1 milhão para 80 organizações, dependendo da rede daquelas organizações. Então, de repente, você fala, eu quero ajudar um monte de santuário. Ajuda, faz um monte de avaliação, ajuda aqui, ajuda ali, mas ajuda. Porque parte do que eu vejo que está acontecendo no mundo também é que a gente não ajuda tanto, sabe? A gente espera um milagre de braço cruzado. Então, é isso. É isso, gente. Já estourei o tempo para variar, essa sou eu. Muitos ensinamentos, Rosana, muitos ensinamentos. Então, quem quiser conhecer, eu vi aqui que faz live, sim, sobre isso. Vamos falar, Lê. Vamos falar, sim.
Vamos conversar, que eu acho que tudo isso elucida e acalma o coração da gente e traz um pouco mais de discernimento também para nós. A Marcela comentando aqui do mestre Nandi com a mestra Glória, com a mestra Galinha. Então, grata por toda a ajuda pelo Abilion, grata por toda a ajuda no Ashram também. Para quem estiver com a gente, amanhã tem a live com a Ju, onde a gente é convidado. No sábado tem estudo filosófico da Bhagavad Gita, para a gente entender mais a questão do comportamento humano. E domingo tem a live cedo do Ashram com a Ju também, mas aí a gente convidando a Ju. Conto com vocês na jornada e agradeço demais a gente estar junto aqui nesse tempo e espaço. Não é por um acaso que a gente encarnou nesses tempos. A gente pode ser parte do problema ou parte da solução. Consulta o teu espírito e eu tenho certeza que ele vai querer ser parte da solução. Considera o veganismo, adota um estilo de vida que contemple outros e deixa depois de você um mundo melhor. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Muita gratidão pela companhia. Grande beijo.